Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: E eu, irmãos, não pude falar a vós como espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andai como os homens? Podemos dizer amém? Muito bem, irmãos. Está aqui uma pergunta, né? Termina com uma pergunta, uma reflexão aqui do apóstolo Paulo para a igreja que estava na cidade de Corinto, que eu já falei para os irmãos, capital da província romana da Acaia, uma cidade grande do mundo antigo, portuária, onde existia ali muitas escolas de filosofia, cada uma delas com uma linha de pensamento, e aonde o apóstolo Paulo teve muitas dificuldades para manter o equilíbrio, a sã doutrina e a teologia saudável naquela igreja. Uma igreja que nós não podemos esquecer que ela tinha dons espirituais, e alguns até conjecturam a possibilidade de que ela teria os 9 dons espirituais. Não há como se bater o martelo sobre isso, mas ainda que ela tivesse não todos os dons, mas o certo é que tinha dons. E o apóstolo Paulo ainda aconselhou que eles buscassem os dons. Ele diz: de maneira que não vos falte os dons, nenhum dom, até que o Senhor volte, né? Significa que os dons não terminaram, porque até que o Senhor volte, significa que os dons ainda estão em evidência. Agora, existia um problema ali, dentre vários, na igreja de Corinto, que era a falta de maturidade de alguns cristãos que congregavam ali. Eu já ensinei para os irmãos que ali existia pelo menos 4 grupos, que a gente pode detectar ali. O grupo de Paulo, que dizia serem discípulos de Paulo, o grupo de Apolo, o grupo de Cefas, né? Nós chamamos Cefas, na verdade é Kefas, Shimão Kefas, que é Pedro, e o grupo que dizia ser de Cristo. Todos eles tinham problemas, né? Teve um momento que Paulo precisou dar um discurso, uma admoestação para eles, perguntando: quem é Paulo? Quem é Apolo? Paulo plantou, ele diz, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? É o Senhor, né? Logo ele estava dizendo, o dono da igreja é o Senhor Jesus, e nós temos que servi-lo, ser discípulo dele, mas discípulos verdadeiros. E ali existiam muitos problemas, e essa falta de maturidade. Eu fiquei pensando hoje, né? Refletindo um pouco nesse texto aqui, a infância, irmãos, a nossa infância que todos nós passamos, desde bebê, né, de recém-nascido até aproximadamente 12 anos, se bem que hoje a infantilidade, acho que ela está indo até mais, né? Às vezes você conversa com pessoas que já estão na adolescência e até na fase jovial, né? E parece que as pessoas não estão amadurecendo, né? As pessoas estão cada vez mais imaturas. E a infância, ela é um período bonito, né? Um período muito emblemático na vida da pessoa, né? Nessa fase, a criança fala até algumas coisas interessantes, né? Quando ela começa a falar papai, mamãe, né? Bonito, né? E precisa policiar para depois ela não começar a falar palavrões, né? Porque a criança é fruto do que ela vê e do que ela ouve. Eu já falei isso aqui várias vezes. Então, se ela cresce num ambiente ruim, onde tem palavrão, brigas, falta de respeito, incoerência, insensatez, logo, essa criança vai crescer assim, né? Ela é fruto do que ela vê e do que ela ouve. A genética diz o seguinte, que uma criança, ela herda 40% da genética do pai e 40% da mãe. 20% só que vai formar o indivíduo. Então isso é muito sério.
Então a infância é um período bom. A gente percebe que a criança, quando ela está com fome, principalmente uma criancinha pequena, ela chora. Aí a mãe vai dar comida, dá leite, né? Até tem uma história interessante de uma pessoa dizendo, até que meu pai contava isso, né? Que um senhor disse assim: quando eu nascer, eu quero nascer grande já, com 15 anos. Porque quando a gente é criança é triste demais. A gente está com fome, eles tacam remédio para febre. Está com febre, dá leite. Está com dor, taca água. Está com sede, eles dão outra coisa. Porque a gente não sabe falar, né? Mas aí depois que a criança começa a falar, então a criança ela fala, eu quero isso, eu quero aquilo. O pai dá, tem pais até que dá demais, né? Até o que a criança não precisa, faz o gosto das crianças, principalmente os avós, não é? Os avós e os bisavós, isso é muito sério. Eles não conseguem ver a gravidade disso, mas é sério. E eu já expliquei para os irmãos que Deus é pai, não é avô. Deus, ele vai cobrar muito isso. E toda a autoridade delegada para os pais, para eles instruírem e corrigirem a criança que for negligenciada, depois Deus vai cobrar. Porque Deus deu autoridade, delegou autoridade para os pais. Então, por isso que a educação dos filhos, ela é intransferível. Não é avô que tem que educar filho e nem bisavô. São os pais. Isso aqui já é claro nas escrituras e assim por diante. O que nós podemos fazer é aconselhar, né? Se for pedido para nós. Então, por que o senhor está falando isso? Por que o senhor está falando isso, pastor Mauro? Porque eu quero fazer uma metáfora hoje da criança. Como ela é imatura, né, e é certo que seja, porque ninguém de nós desenvolve maturidade antes do tempo, né, os jovens erram muito porque eles são imaturos, né, insensatos alguns e outros são imaturos, porque eu já conversei com adolescentes e jovens que são bem maduros também, né, mas o fato é que as crianças, elas têm um período, né, de criança, depois elas vão desenvolvendo. Agora eu vou perguntar uma coisa para os irmãos, é razoável? Vocês acham que é razoável uma pessoa que ela é criança, aí ela passa pelo período da adolescência, depois ela está jovem, depois ela já é adulto. Vocês acham que é coerente, razoável que uma pessoa já adulta continue tendo atitudes de criança? O que vocês acham? Porque a gente vê muito isso hoje, né? Nas redes sociais, enfim, pessoas que você fala, não é possível que essa pessoa está fazendo isso, porque são imaturos. Continuam sempre com atitudes de criança, com comportamento de criança, mimados, né? E o convertido, irmãos, quando ele deixa sua vida de perdição lá fora, que ele vem para a igreja, ele conhece o Evangelho, conhece Jesus, ele tem todos aqueles caminhos que ele segue, são caminhos mundanos. Mas quando ele vem para Cristo, e ele inicia sua vida cristã, ele não tem a maturidade ainda necessária. Então o que precisa fazer? Discipular ele. Ele vem para a igreja, ele vem nos cultos de ensino, ele vem na escola dominical, ele pede aconselhamento pastoral, ele é instruído nas escrituras, não é? E assim ele vai desenvolvendo a sua maturidade cristã, subindo os degraus, que eu até já falei uma vez para os irmãos aqui, fundamentado em Hebreus 6, nós temos que passar de ano, né? Não podemos ficar a vida toda no primeiro ano, e ele vai se desenvolvendo com o passar do tempo. Esse crente, ele passa a ensinar aquilo que ele aprendeu para outros. Isso é o razoável, não é? A Bíblia fala que eu tenho que ensinar para o outro aquilo que eu já aprendi. Arrebatando do fogo, Judas diz, alguns que ainda não estão, que estão em dúvida. E eu sendo instruído, um crente instruído e discipulado, dizia o pastor Cantelli, que é um pastor que eu aprendi muito com ele, né? Ele era especialista na área de evangelismo, e ele dizia que um crente discipulado e instruído, ele é um ganhador de almas em potencial. Por quê? Porque ele já está instruído, e toda vez que ele vai falar com alguém, ele tem uma palavra de instrução. Tanto que o pastor Cantelli, ele faleceu, eu acho que uns 5, 6 anos atrás, aí, no máximo, e ele foi considerado um grande ganhador de almas, porque ele tocava muito, ele batia muito nessa tecla, ele dava seminários, né, de evangelismo, eu participei de alguns lá em Tupã, e ele dizia, é necessário ensinar aquilo que você já aprendeu,
não guardar para você. Agora, se eu sou você já viu uma criança ensinar a outra criança? A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele estiver velho, não se desviará dele. Significa que a criança tem que aprender. E tem crentes que eles continuam sendo crianças na igreja durante todo o período que eles estão. É só acompanhar aqui, ó, capítulo 3, que nós lemos. Eu, irmão, Paulo está dizendo, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como bebês em Cristo. Uma igreja que tinha dons, mas era espiritualmente imatura. Eu alimentei-vos com leite, não com alimento, porque se der, ali aquela criancinha ali, ó, minha neta, sem coragem de dar caldo de mocotó para ela, Paola? Por quê? Porque ela morre, irmãos. Ela morre. E tem crente que ele fica a vida inteira bebendo leite. Porque se der uma comida mais forte, ele morre, ele desvia, sai da igreja. Nós já tivemos caso aqui. Saiu da igreja, uma palavra muito dura. Eu não aguento, não suporto. Saiu da igreja. Porque diz que a palavra é muito dura, só quer leitinho. Então ele está dizendo assim, não com alimento sólido. Porque até agora não fosses capaz de suportar. E nem mesmo agora, quer dizer, durante todo o período daqueles crentes, não podia dar uma comida mais sólida. E agora também, que vocês já estão com muitos anos, ele está dizendo, também não posso. Vocês são crianças ainda, imaturos. Ah, mas eu tenho 50 anos na igreja, mas se não desenvolveu a maturidade, continua sendo criança. Então observe, os crentes, irmãos, experientes, nós aqui na Assembleia de Deus, Ministério Apologético, faz uma análise que eu vou fazer na minha vida também. O que nós somos? Crentes experientes ou crianças? O que vocês acham? Eu não estou falando de idade cronológica, não. Eu estou falando de vivência com o Evangelho, experiência, né, desenvolvimento. Irmãos, vocês acreditam que tem pessoas que ele frequenta a igreja faz 50 anos? Se você mandar ele abrir a Bíblia num livro, ele não consegue achar o livro. Ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele é criança. E aí, se você fala, não, fulano é super espiritual. Ele pode até ter dom, mas ele é imaturo. Porque ele não consegue, não desenvolveu. É como uma cartilha que você fala para a criança, abre a cartilha aí. Né? Eu tenho uma pessoa na família, não é daqui não, viu? Que ele é de fora. Quando ele estava na escola, a criança falava para ele, a professora dizia para ele, olha para o quadro negro. Aí ele olhava, tinha um quadro na parede, ele olhava para trás, no quadro que estava atrás dele, porque ele tinha problema de desenvolvimento, né, na escola. E ele ficou muito tempo assim. Então, é necessário a gente... A pergunta que eu estou fazendo aqui, sobre nós sermos adultos ou sermos crianças, ela é uma pergunta sobre... para nós fazermos uma reflexão, porque eu acredito que no período que nós estamos aqui já de 8 anos, um pouco menos, alguns 5, outros 4, né? Só tem, acho que a Andréia aqui, que é nova convertida. Eu acredito que nós já temos uma razoável maturidade. E se alguém precisar de uma palavra, eu acredito que qualquer um de nós aqui está preparado já. Até a Andréia, eu acredito que já está preparado para falar sobre a palavra de Deus, né? Para alguém. Eu acho que 1 ano na igreja já está engatinhando ainda, mas já deve ter uma boa noção, né? Se você for nas seitas, eles têm. 1 ano eles já estão bastante. Então eu vou refletir aqui, eu não vou ser extenso não, alguns tópicos com os irmãos. Cada um de nós vai responder para nós mesmos, se nós somos crentes experientes ou crianças, espiritualmente falando. Não, mas eu tenho dons. A igreja de Corinto tinha mais dom de qualquer um de nós aqui. Outro sim, tinha problemas de caráter nessa igreja. Significa que os dons não moldam o caráter. É o fruto que molda o caráter. Então o crente imaturo, irmãos, ele é um problema, né? Porque até quando que a pessoa vai ficar se portando como criança? O crente imaturo, quando mostrar para vocês quando que ele se porta como criança. Voltando no texto que nós lemos, no versículo 2, diz assim, ó: eu alimentei-vos com leite, não com alimento sólido, porque não pode dar, se dá ele morre, né? Ah, o pastor está falando comigo isso daí, né? O pastor está direcionando essa palavra para mim. A palavra foi muito dura, atacou meu psicológico. Porque até agora não fostes capazes de suportar.
nem mesmo agora sois capazes, porque ainda sois carnais. O que é um crente carnal para vocês? No pensamento de vocês, é um crente que deixa a natureza pecaminosa dele predominar, ao invés do espírito dele, que há uma luta entre a carne, né? Carne aqui não é esse corpo aqui não, entre a natureza caída do homem e o nosso espírito. Ao invés dele deixar o espírito predominar na vida dele, porque o espírito vai inclinar para as coisas espirituais, ele deixa a natureza caída dele sempre vencer, né? Sempre a natureza caída dele vai vencer. Então, vamos ver uma coisa aqui, interessante, né? Por exemplo, uma criança pequena, quando ela começa a engatinhar, depois andar, não é comum que ela mexa nas coisas, uma coisa que está numa estante, aí geralmente os pais vão lá e corrigem aquela criança, ou às vezes dá até um tapinha na mão, né? Não pode fazer isso mais, né? Não pode ter uma lei aí agora da palmada, né? Da palmada, que não pode dar uma palmada na criança. Então, se você der um tapinha na mão dela, não pode fazer isso. Aí ela vai lá 2 ou 3 vezes. Eu acredito que chega um momento que ela vai entender, sim ou não? Agora imagine nós, que somos corrigidos pela palavra de Deus, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, sobre a mesma coisa, e a pessoa continua praticando as mesmas coisas, sempre a mesma coisa. O que vocês acham? Essa pessoa está madura espiritualmente? E às vezes ela se torna até rebelde, porque uma criança que não obedece, ela é rebelde, não é? E a pessoa, você está ensinando sempre as mesmas coisas, não pode mentir, não pode fazer fofoca, não pode invadir a privacidade dos outros, tem que ser discreto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você percebe que a pessoa está sempre cometendo as mesmas coisas, são carnais. Ah não, eu sou espiritual, canela de fogo. A gente vê uns na internet aí, canela de fogo, pisa no pé dele para você ver. Vamos dar uma olhada num texto, Hebreus 5, 12 e 13. As correções que nós temos de Deus, elas são pedagógicas, é para nos ensinar, porque desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem, necessitais de que vos torne, aquele texto lá não é daí não, esse texto de cima aí, não é daí não, acho que está misturado, né? Os princípios, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais, que precisais de leite, e não alimento sólido. 13. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Você viu o que o escritor aos Hebreus está falando? Eu tenho que toda vez estar ensinando as mesmas coisas. É igual a criança lá, A, B, C, D, E, F, G, H, fala o alfabeto, não sei, sempre a mesma coisa, né? Aí você fala para ele, explica isso aqui para mim, não sei, eu não sei explicar, eu sei ouvir, mas não sei explicar. Ora, ele precisa explicar para outra pessoa. O autor aqui nesse capítulo 5 de Hebreus, ele está tratando de crentes imaturos, que você está ensinando as mesmas coisas para ele, e ele continua praticando, ele sempre está reincidindo nas mesmas coisas, repetidas vezes, né? Não se cansam de fazer as mesmas coisas. E aí Paulo em Filipenses, aquele texto que eu sempre cito, ele diz, eu não me canso de vos escrever as mesmas coisas, e é segurança para vós. Por que as mesmas coisas? Porque eles estão continuando nos mesmos erros, Você sabe o que acontece com os adeptos das seitas? Quando eles fazem isso, eles são chamados, alguns são disciplinados, outros são desassociados, né? Conforme o tipo de nomenclatura que eles usam, porque não aprenderam, estão praticando as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. Então,
O que nós precisamos fazer, irmão, é guardar no coração o que nós ouvimos aqui na igreja e praticar lá fora. O que é que o salmista diz lá no Salmo 119? Ele diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esconder a palavra é guardar ela com carinho, né? Uma pérola, algo que você ama, um tesouro. Vamos ler um outro texto, Gálatas 5,16. Eu já dei um testemunho aqui para os irmãos. Eu fui pastor numa igreja, primeira igreja que eu pastoreei. Tinha um irmão lá. Ele é um irmão muito prestativo, né? Tem talento na obra, só que ele tinha um problema. Todo tipo de problema que tinha na igreja, ele estava infiltrado. Ele se infiltrava nas irmãs do círculo de oração, ele se infiltrava na escola dominical, ele se infiltrava em outra coisa, e ele tinha um problema, a língua. Eu dizia para ele: irmão, você não pode fazer isso, você não fala isso. Aí daqui a pouco ele fala: pastor do céu, dava um problema, eu esqueci, a minha língua coçou, eu falei, mas eu não te avisei para não falar, irmão. E ele costumava arrumar problemas. Eu coloquei ele para ser superintendente da escola dominical. Aí ele falou para mim assim: pastor, eu nunca fui honrado aqui, tantos anos que eu estou na igreja, como eu estou sendo agora. O senhor colocou eu para ser superintendente da escola dominical e ainda dar aula? Coloquei. E lá, a escola lá, a frequência era muito boa, né? Sabe o que ele fez um dia, irmãos? Chegou a caixa de revista da escola dominical, eu abri a caixa e peguei a minha revista da irmã Roberta. Para que eu fiz isso? O homem fez um fermento na igreja, falou que eu tinha desrespeitado ele, que superintendente era ele, e não podia. Aí sabe o que eu fiz? Tirei ele, porque eu falei para ele: eu sou o pastor da igreja, se eu não puder abrir uma caixa e pegar a minha revista, irmão, eu estou te entregando a caixa para você distribuir para os irmãos. Eu peguei a minha revista só, e da minha esposa. Não, mas porque... Aí ele foi nas casas, sabe? Aí sabe o que eu fiz? Tirei ele. Aí que ele fez fermento mesmo. Porque ele não conseguia, tinha muitos anos na igreja, mas era imaturo. Gálatas 5,16, ó. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Quer dizer, se eu não deixo o meu espírito predominar, a minha natureza caída vai sempre predominar. E aí eu vou ter problema de toda sorte, né? De toda sorte. A criança, irmãos, quando ela cresce, ela começa a ter um entendimento, e é muito cedo isso daí, viu? Não pense que as crianças pequenas não entendem, porque elas já entendem. E elas se lembram de coisas de quando elas estão lá no ventre da mãe ainda. As crianças, quando elas vão crescendo, e elas vão tendo atitudes erradas, elas precisam de limite. Uma criança sem limite vai ser um cidadão problemático. E assim é o cristão. Se ele não tiver limite, quem não quer viver com regras vai ter problema, e vai dar problemas, né? Então nós precisamos crescer. Não podemos ser igual. E outra, criança tem um outro detalhe aqui, que eu vou fazer uma metáfora. A criança vai crescendo, e ela vai crescendo ordenadamente, né? Eu acho que foi até o Danilo que leu um texto umas semanas atrás, sobre Jesus. Crescia Jesus em graça e conhecimento diante de Deus, em graça, estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Você já pensou a criança começar a crescer e a cabeça dela crescer muito e o corpo ficar pequeno? Ou então é uma anomalia isso daí. Então nós temos que crescer espiritualmente de modo ordenado. Andar. A criança vai ter um tempo que ela vai andar. Uma criança que ela vai crescendo, né? E ela não anda, não dá os primeiros passos, a mãe leva no médico. Essa criança está atrasada, e tem medicamento para isso, viu? Para a criança poder andar. Porque às vezes tem criança que atrasa, não fala, não ouve direito, tem que levar no fonoaudiologista. Tem que crescer ordenadamente, nós temos que ter visão espiritual, nós temos que caminhar com firmeza, né? Diante de Deus, crescer, andar diante de Deus, ter um bom ouvido para ouvir, para absorver a palavra de Deus e praticar, crescer de modo ordenado. Tem pessoas que crescem numa área, mas ele fica totalmente raquítico em outra. Vamos pensar sobre isso.
Outra coisa, segunda coisa que eu fiquei pensando, segundo tópico aqui, que o crente, quando ele é imaturo, que dá para perceber, ele vai sempre andar segundo o que a carne quer. Você pode observar isso daí. Ah, não, mas ele tem dons espirituais, mas ele sempre vai ceder à carne. Quando ele viu, ele já mentiu. Ele não consegue. Ó, irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Lembra que eu falava muito sobre pessoas que andam contramão aqui na cidade? Tem pessoas que andam contramão que são crentes, com bicicleta. Essa semana, por incrível que pareça, eu vi um pastor andando contramão com a bicicleta na rua 7. Por incrível que pareça. Como eu posso dizer que um homem desse ele pode ser líder? Porque ele não pode ensinar os crentes dele. Se ele está andando contramão, ele tá violando a lei dos homens. E ele não está de acordo com a lei de Deus. Se acontecer um acidente, ele não tem nenhum direito. Ele está contramão, andando contramão de bicicleta. Ah, mas é bicicleta. Ora, bicicleta não é um veículo? Ainda pode causar um acidente lá, né, atropelar alguém. Quando você for atravessar a rua 7, olha dos dois lados, viu? Não olha só de um lado não, que você pode ser atropelado por uma bicicleta. Então isso é muito sério, não façam isso. Bom, vamos ver. Voltando para o texto que nós lemos, no versículo 1, diz assim: Eu, irmãos, não pude vos falar a vós como espirituais, mas como carnais, como bebês em Cristo. Como está na tradução de vocês? Meninos. Meninos. Você acha que você pode chamar uma criança pequena, igual Pedro, e falar para ele sobre economia? Falar para ele sobre uma ciência avançada? Ele ainda não está preparado para isso. Então tem que falar para ele uma linguagem que ele entenda. É isso que Paulo está dizendo. Eu não consigo falar com vocês uma linguagem que traga uma maturidade espiritual, porque vocês são fracos. Toda vez que eu falo alguma coisa, se eu colocar um pouquinho mais de tempero, um pouquinho mais de solidez, vocês passam mal. Alguns até morrem. Lembra que ele fala na ceia, no capítulo 11? Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, já morreram. Porque só leite. Essa criança que está no colo da Paola ali vive com leite, bem. Só que a hora que ela estiver grande, dá só leite para ela para ver. Não começa a dar comida sólida para ela. Ela fica doente. Então o crente que ele não recebe uma comida sólida, ele vai ficando doente. E aí quando vem uma comida um pouco mais forte, ele vai embora da igreja, ele sai, né? Quantos já passaram por aqui que saíram, uma mensagem muito forte, muito pesada, pastor é muito duro, né? Exatamente por isso. Então nós precisamos pensar nisso, irmão. O tipo de maturidade que nós temos desenvolvido diante de Deus, como que nós estamos preparados para orientar uma outra pessoa, um novo convertido. Novo convertido é uma criança, ele ainda precisa de leite. E outra, eu vou falar uma coisa para vocês: o evangelho, quando ele é pregado puro, que é um evangelho puro mesmo, ele não machuca ninguém. Sabiam? Porque ele vem acompanhado do bálsamo, sempre. Sabe o que machuca as pessoas? É líder que não dá bom testemunho, né? Que é desonesto, mau caráter. Esse sim. E é como eu estava conversando agora há pouco com o André, eles têm milhares de seguidores. Não se apresentam como verdadeiros obreiros, como cristãos. Milhares de seguidores. Pregadores de banquinho, né? Pregadores de coaching. Tem milhares de seguidores. E esse número de pessoas não quer dizer que aquele cidadão está ensinando o correto. É porque às vezes é até mais fácil, né? O que vocês acham? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Se um crente, ele veio para a igreja, ele tem que abandonar aquele costume velho lá de fora. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por exemplo, uma metáfora interessante. Vamos supor que tem um mendigo na rua, e da noite para o dia esse mendigo fica milionário. Aí ele compra uma mansão, compra carros de luxo e começa a viver lá. Mas de repente, ele começa a sentir saudade da rua. E mesmo com todo esse patrimônio que ele tem,
ele começa a dormir na rua de novo, andar na rua. O que vocês acham? Não é estranho isso daí? Assim são aqueles que vêm para a igreja, recebem Jesus como Salvador, começa a ser instruído e ele continua fazendo as mesmas coisas. Ele gosta de lá de fora. Vocês se lembram do povo que saiu de Israel, que saiu do Egito? Eles tinham saudade das cebolas, os alhos porós, né? Pepino, os alhos silvestres lá, comida pagã. Eles tinham saudade. Tinha o maná, que ninguém consegue explicar até hoje que tipo de comida era essa, celestial, mas eles estavam com saudade, era de lá. Saudade de lá. Não conseguiam se libertar, né? Isso é para se pensar também. Bom, vamos caminhar mais um pouquinho. Mais uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos, mais um tópico. O crente, quando ele é imaturo, ele gosta de viver, né, um modo de vida, ele copia aquilo que os ímpios fazem lá fora, que o incrédulo faz. Ele copia. E aí ainda fala assim, mas isso aqui não tem importância não. Isso aqui pode. Ele copia, né? Gosta de viver como os incrédulos vivem. Vamos dar uma olhada num texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 2. É porque ele copia o mundo lá fora, porque ele ainda é menino. Ele não é um homem espiritual ainda. Primeiro Reis 2, 2. Varão perfeito, a Bíblia diz que nós temos que chegar na estatura de homem, varão perfeito, né? Nós estamos buscando isso. Agora tem pessoas que vão viver como crianças sempre. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Davi está falando para Salomão, perto da morte dele. Sê forte, pois, e porta-te como homem. Como homem, não como menino. Não como menino. O que nós estamos vendo, irmãos, aí no mundo, aí fora, de pessoas que são imaturas, pessoas que não conseguem se desenvolver. Ele já está com 30 anos, ele está com 25 anos, com 20 e tantos anos, já entrou na fase adulta, mas ele ainda é um menino. E isso acontece no âmbito espiritual também. Conversa com irmãos, com essa juventude de hoje aí. Vocês vão ver as atitudes que eles têm de criança, né? Sem responsabilidade, insensatos, vivem a vida toda grudado na barra da saia da mãe ou na calça do pai, não consegue se libertar, não consegue trabalhar e ter a sua própria vida, responsabilidade. Se ele for manter uma casa, então, ele não consegue, porque ele não tem responsabilidade. Tem uma mensagem do pastor Paulo Júnior, homem, né? Homem tem que ser homem, proteger a mulher tem que ter segurança, se sentir segura. Agora, isso acontece no mundo espiritual. Você conversa com a pessoa, você fala, menino.